Eu sou o Gálvaro Júnior e esse é o nosso 5.5. São reflexões diárias, sempre trazidas para você às 5h05 da tarde de segunda a sexta-feira. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio, de vídeo e também na Rádio Cidade. Basta você colocar aí cidade104.com e você vai ter a melhor rádio do Brasil aí onde você estiver. Bom, a nossa temática continua a marca de Deus em nós, 9, a marca de Deus em nós, falando do fruto do Espírito Santo. E o nosso tema de hoje é delicadeza. Bom, isso aí, falando sobre delicadeza, né? Quero lembrar que a gente vem conversando sobre isso. E na semana passada a gente falou de 4 das características do fruto de Deus em nós. Ou seja, vamos lembrar que a gente já viu que o fruto de Deus não tem nada a ver com a nossa personalidade, o nosso jeitão de ser. O fruto do Espírito é quando a presença do Altíssimo está na nossa vida e, portanto, agora nós podemos exalar esse perfume. Até usamos lá a figura da mexerica, esse exalar do perfume, que é um fruto só e tem várias expressões ou vários gomos, como a laranja ou como a mexerica. Bom, nós falamos semana passada e você tem os vídeos, os áudios aí, né? Delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio é o tema dessa semana. E a semana passada a gente falou sobre o amor, a alegria, a paz e a paciência. Tudo isso colocado lá em Gálatas, no capítulo 5, quando Paulo, no verso 22 em diante, ele diz a respeito desse fruto. Mas o Espírito de Deus produz. Olha só que coisa linda. O Espírito de Deus produz. Então a presença de Deus na minha vida e na sua vida. Por vezes a gente está tentando buscar recursos, de transformação no nosso esforço humano, na nossa capacidade, no nosso estudo. Tudo isso coopera. Mas se não for a presença de Deus na nossa vida, se não for o Espírito de Deus, porque é Ele que produz tais características na nossa vida. E hoje falando sobre quando a gente pega a palavra de Deus, quando a gente vai lá, quero lembrar de 2 textos. 1 Coríntios 2,14 diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, ele está dizendo, a pessoa natural, a pessoa sem Deus, não será capaz de compreender as coisas do Espírito. Por isso que quando a gente está falando do fruto de Deus, há muitas confusões, porque às vezes a gente está tentando entender isso de forma natural. Mas eu quero falar hoje dessa palavra, que talvez pouco utilizada por nós os cristãos, delicadeza. Eu estava estudando e vem de chestroles, acho que fala dessa forma, que significa benignidade, gentileza, que também indica excelência de caráter, honestidade, ou seja, doçura de temperamento, firmeza de integridade, que se revela no trato com o seu semelhante. Ou seja, as pessoas que caminham com Deus, as pessoas que têm o Espírito Santo, se tornam pessoas mais gentis, agem com delicadeza, conversam de maneira adequada. Lá em Tessalonicenses, Paulo fala assim: nos tornamos carinhosos entre vós, o qual a ama que acaricia os próprios filhos. Ele está dizendo, nós nos tornamos gentis, carinhosos. Ou seja, isso é fruto de Deus na nossa vida. É muito bom. Ele fala para o Tito, outrora nós, como é que a gente era? Ele diz, nécios, desobedientes, desagarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a bondade ou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por nós, por todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ou seja, a palavra de Deus está sempre nos ensinando o favor de Deus, Deus foi generoso, Deus foi sempre bondoso para conosco. Há muitos textos da palavra de Deus que falam sobre essa nova atitude que precisa ser encontrada na nossa vida. Delicadeza, doçura na maneira de falar, repreende. Lá em Tito ele fala, sejam calmos, pacíficos, tratem todos com educação. Talvez na nossa vida o que está faltando é um pouco de uma boa educação, que a gente aprendeu com os nossos pais, no trato, na palavra. E às vezes nós cristãos temos ficado muito com a boca muito dura,
né? Às vezes a gente tem tentado falar de verdade, e essa verdade sem amor destrói, né? Ou seja, eu preciso conversar com as pessoas, eu não posso ficar usando a Bíblia para bater na cabeça das pessoas. Deus quer encontrar na nossa maneira de ser o fruto dele na nossa vida. E qual é o fruto? Delicadeza, gentileza, né? Pessoas que vão ser boas de trato com o seu semelhante. Isso reflete um pouco de Jesus. Jesus, ele foi muito firme no seu caráter. Jesus não negociou os seus princípios. Jesus não abriu mão da sua santidade, da sua pureza para se contaminar conosco. Ao mesmo tempo, ele tinha um olhar de compaixão, de paixão, de comunicar, né, o amor de Deus. Seja assim também. Seja uma pessoa que fale e trate com delicadeza, com gentileza o seu próximo. Esse é fruto de Deus na nossa vida. Compartilhe com quem você ama, marque aí, peça para chegar esse aviso para você. Se você está no YouTube, assinala lá com o sininho. Eu tenho certeza que essas reflexões vão te ajudar na meditação, na prática e na transformação da sua vida. Deus te abençoe.